Entendendo a carne e andando no espírito. Ricardo estava voltando para casa depois de mais um dia exaustivo de trabalho nas ruas de São Paulo, vendendo seguros de porta em porta. Eram quase 20 horas quando finalmente chegou ao seu apartamento na periferia da Zona Sul. Sua esposa, Cleusa, estava na cozinha terminando de preparar o jantar, e ele podia ouvir as crianças brigando no quarto. Como foi o dia, amor? Cleusa perguntou com um sorriso cansado. Terrível, Ricardo respondeu secamente, jogando a pasta no sofá. Só gente grossa, ninguém quer comprar nada, esse país não vai para frente mesmo. Foi então que sua filha de 8 anos apareceu correndo. Pai! Pai! Olha o desenho que fiz para o senhor na escola. Não agora, Larissa, ele disse sem nem olhar. Papai está cansado. O rostinho da menina se fechou de tristeza, e ela voltou cabisbaixa para o quarto. Cleusa lançou um olhar de reprovação para o marido. Naquele momento, algo mexeu profundamente com o coração de Ricardo. Ele era cristão há mais de 10 anos, membro ativo da igreja, até já havia pregado algumas vezes. Conhecia a Bíblia, sabia sobre amor, paciência, bondade. Mas ali estava ele, tratando mal as pessoas que mais amava no mundo por causa de um dia ruim de trabalho. Meu Deus, ele pensou, o que está acontecendo comigo? Por que ajo de um jeito na igreja e de outro em casa? Por que conheço tanto sobre Jesus, mas na hora H pareço que esqueço tudo? Se você já se fez essas perguntas, você não está sozinho. Ricardo estava enfrentando uma das batalhas mais antigas e universais da vida cristã, o conflito entre a carne e o espírito. É a mesma luta que o apóstolo Paulo descreveu quando disse, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. Entendendo o que a Bíblia chama de carne. Quando a Escritura fala sobre carne, não está se referindo apenas ao nosso corpo físico, mas àquela parte de nossa natureza que ainda não foi regenerada pelo Espírito Santo. É nossa tendência natural de viver independentemente de Deus, buscando satisfação e significado fora dele. Pastor João, um veterano ministro de 65 anos de Belo Horizonte que pastoreia há mais de 30 anos, me explicou de forma simples: meu filho, a carne é aquela voz interior que sempre quer fazer o que é mais fácil, mais conveniente para nós, mesmo quando sabemos que não é o que Deus quer. É a preguiça quando devíamos orar, a irritação quando devíamos ter paciência, o egoísmo quando devíamos ser generosos. As principais características da carne incluem: busca por gratificação imediata, querer tudo agora, sem paciência para o tempo de Deus. Autossuficiência, tentar resolver tudo com nossas próprias forças. Busca por aprovação humana, viver para impressionar outros ao invés de agradar a Deus. Tendência ao controle, querer comandar todas as situações e pessoas. Ressentimento, guardar mágoas e se recusar a perdoar. Inveja e competição, comparar-se constantemente com outros. Orgulho, pensar que somos melhores que os outros. Materialismo, encontrar identidade e segurança nas posses. A sutileza da carne na vida do cristão brasileiro. Uma das coisas mais perigosas sobre a carne é a sua capacidade de se disfarçar, especialmente na vida de cristãos que já conhecem a linguagem e os comportamentos corretos da fé. Márcia, uma líder de ministério feminino de 38 anos em Recife, me procurou completamente desesperada. Pastor, descobri uma coisa terrível sobre mim mesma. Eu sirvo na igreja, organizo eventos, oro pelas irmãs, mas percebi que faço tudo isso para ser reconhecida e elogiada. Quando alguém não reconhece meu trabalho, fico magoada e com raiva. Será que meu serviço cristão está sendo movido pela carne? A pergunta de Márcia revela uma verdade importante: a carne pode usar até mesmo atividades santas para se manifestar. Podemos orar para impressionar outros, servir para receber reconhecimento, ou dar ofertas para nos sentirmos superiores. Manifestações sutis da carne na vida cristã. Orgulho espiritual, sentir-se superior a outros cristãos por ter mais conhecimento bíblico. Legalismo, focar mais nas regras do que no relacionamento com Deus. Crítica, julgar constantemente outros irmãos. Busca por posição, querer sempre estar em evidência no ministério. Farisaísmo, manter aparências enquanto o coração está longe de Deus. Competição ministerial, inveja do sucesso de outros pastores ou líderes.
Manipulação espiritual: usar versículos bíblicos para conseguir o que se quer. A natureza do Espírito. Em contraste com a carne, o Espírito Santo em nós produz características completamente diferentes. Paulo lista essas características em Gálatas 5 e 22 a 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Dona Conceição, uma senhora de 72 anos que conheci numa pequena igreja do interior da Bahia, é um exemplo vivo do que significa andar no Espírito. Viúva há 15 anos, com aposentadoria pequena, ela cuida de 3 netos órfãos e ainda encontra tempo para visitar doentes e ajudar vizinhos necessitados. Menino, ela me disse com os olhos brilhando, não é que eu seja especial. É que aprendi a deixar Jesus viver através de mim. Quando acordo de manhã, digo, Senhor, hoje não sou eu que vou viver, é o Senhor através de mim. E Ele sempre me dá força, alegria e amor para fazer o que precisa ser feito. Características de quem anda no Espírito. Amor genuíno, capacidade de amar mesmo quando não somos correspondidos. Alegria independente das circunstâncias, contentamento que vem de dentro. Paz sobrenatural, calma em meio às tempestades da vida. Paciência, capacidade de esperar o tempo de Deus sem se desesperar. Benignidade, gentileza natural no trato com outros. Bondade, impulso espontâneo de fazer o bem. Fidelidade, confiabilidade em todas as áreas da vida. Mansidão, força sob controle, poder usado para abençoar. Domínio próprio, capacidade de dizer não aos impulsos destrutivos. A batalha diária, carne versus espírito. Paulo descreve essa batalha em Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Esta batalha acontece constantemente em nossa vida. A cada momento, temos que escolher, vamos reagir segundo a carne ou segundo o espírito? Exemplos práticos dessa batalha no cotidiano brasileiro. No trânsito caótico de São Paulo. Carne, buzinar com raiva, xingar outros motoristas, ficar estressado. Espírito, manter a calma, orar pelos outros motoristas, usar o tempo para louvor. Quando o chefe é injusto no trabalho. Carne, revidar, fofocar sobre o chefe, trabalhar mal por vingança. Espírito, continuar fazendo o melhor trabalho possível, orar pelo chefe, responder com gentileza. Quando o vizinho coloca a música alta. Carne, brigar, chamar a polícia imediatamente, guardar ressentimento. Espírito, conversar com amor, buscar uma solução pacífica, mostrar paciência. Quando alguém na igreja nos magoa. Carne, espalhar o problema, guardar mágoa, sair da igreja. Espírito, perdoar, confrontar com amor se necessário, buscar restauração. Estratégias práticas para vencer a carne. 1. Reconhecer e nomear. O primeiro passo para vencer a carne é reconhecer quando ela está agindo. Muitas vezes reagimos automaticamente sem perceber que estamos sendo governados por impulsos carnais. Exercício prático: toda noite, antes de dormir, faça um exame de consciência. Em que momentos hoje agi segundo a carne? Como poderia ter reagido segundo o Espírito? Maurício, um engenheiro de 33 anos de Porto Alegre, desenvolveu esse hábito e testemunha. No início foi doloroso perceber quantas vezes por dia eu agia por impulsos carnais. Mas gradualmente, comecei a pegar a carne no ato. Hoje consigo pausar e escolher uma resposta melhor. 2. A pausa espiritual. Quando sentir a carne tentando tomar controle, pratique a pausa espiritual, um momento consciente para se conectar com o Espírito Santo antes de reagir. Como fazer? 1. Respire fundo 3 vezes. 2. Diga mentalmente: Espírito Santo, eu te entrego esta situação. 3. Pergunte: como Jesus reagiria agora? 4. Escolha conscientemente a resposta do Espírito. Cláudia, uma professora de 28 anos de Fortaleza, usa essa técnica com seus alunos difíceis. Quando um aluno me desrespeita, meu impulso carnal é revidar ou humilhá-lo. Mas aprendi a pausar, respirar, e perguntar: como Jesus trataria esta criança? Isso mudou completamente minha sala de aula.
3. A renovação da mente. Paulo ensina em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente precisa ser constantemente alimentada com a verdade de Deus. Práticas para renovar a mente. Memorização de versículos bíblicos. Meditação diária na palavra. Leitura de livros cristãos edificantes. Ouvir pregações e músicas que alimentam o espírito. Conversas edificantes com outros cristãos maduros. Fernando, um empresário de 45 anos de Brasília, transformou seu tempo no trânsito em escola bíblica. Todo dia, no caminho para o trabalho, escuto pregações ou áudio-bíblia. Isso programa minha mente para o que é espiritual desde cedo. Chego no escritório com mentalidade de reino, não de mundo. 4. A disciplina da negação. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Precisamos praticar conscientemente dizer não aos impulsos da carne. Áreas práticas de negação. Jejuar regularmente para quebrar o poder dos apetites físicos. Escolher perdoar quando queremos guardar mágoa. Ser generoso quando nossa tendência é ser egoísta. Servir quando preferíamos ser servidos. Falar palavras edificantes quando queremos criticar. 5. A comunhão com outros cristãos. Provérbios 27:17 diz: como ferro afia ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Precisamos de relacionamentos cristãos maduros que nos ajudem a crescer espiritualmente. Carlos e André são amigos há 15 anos e desenvolveram uma parceria espiritual única. Toda semana se encontram para um café e conversam honestamente sobre suas lutas espirituais. André tem permissão para me confrontar quando vê que estou agindo segundo a carne, Carlos explica. Na semana passada, ele me disse: irmão, você está falando do seu chefe com amargura. Isso não é de Cristo. Foi difícil ouvir, mas ele estava certo. Histórias de transformação. A história de Joana. Joana era uma mulher de 42 anos, casada, mãe de 3 filhos, que se considerava uma cristã exemplar. Participava de todos os cultos, cantava no coral, ajudava na organização de eventos. Mas em casa, era uma pessoa completamente diferente. Eu gritava com meus filhos por qualquer coisa, ela confessa. Tratava meu marido com rispidez, estava sempre de mal humorístico. Na igreja era a irmã Joana, mas em casa era uma bruxa. A transformação começou quando sua filha de 10 anos perguntou: mãe, por que a senhora é mais legal na igreja do que em casa? Aquela pergunta me partiu o coração, Joana lembra. Percebi que eu estava vivendo uma mentira. Minha espiritualidade era apenas performance pública. Joana começou um processo radical de confrontar sua carne. 1. Confessou sua hipocrisia para a família e pediu perdão. 2. Começou a orar especificamente contra sua irritabilidade e impaciência. 3. Pediu para o marido confrontá-la com amor quando a visse agindo carnalmente. 4. Implementou momentos de oração antes de disciplinar os filhos. 5. Buscou aconselhamento pastoral para lidar com suas questões emocionais. 2 anos depois, minha filha me disse: mãe, agora a senhora é a mesma pessoa em casa e na igreja. Foi o melhor elogio que já recebi. A história de Roberto. Roberto era pastor de uma igreja de médio porte em Curitiba, mas estava sendo consumido pela carne de uma forma que poucos percebiam: o orgulho espiritual e a competição ministerial. Eu mídia meu sucesso pelo tamanho da minha igreja comparado com outras, ele admite. Ficava com inveja quando via igrejas maiores, e me sentia superior quando via igrejas menores. Meu ego estava sendo alimentado pelo ministério. A crise veio quando Roberto foi convidado para pregar numa igreja muito maior que a sua. Em vez de se alegrar pela oportunidade de servir, ele ficou obcecado em impressionar. Passei semanas preparando um sermão para mostrar como eu era eloquente e espiritualismo na hora de pregar. Deus me humilhou. Travei no púlpito, as palavras não saíam. Foi terrível e libertador ao mesmo tempo. Naquela noite, sozinho em seu quarto de hotel, Roberto teve um encontro radical com Deus. Chorei como nunca havia chorado. Confessai meu orgulho, minha competitividade, minha carnalidade disfarçada de espiritualidade.
Pedi para Deus quebrar meu ego e me ensinar a servir de verdade. A transformação de Roberto foi notável. Ele começou a celebrar genuinamente o sucesso de outros pastores, a buscar parcerias ao invés de competição, e a focar no caráter ao invés de números. Hoje minha igreja é menor numericamente, ele diz, mas muito mais saudável espiritualmente. E eu sou muito mais feliz servindo por amor do que por ego. Sinais de que estamos andando no Espírito. Como saber se estamos progredindo na batalha contra a carne? 1. Reações mais lentas. Quando andamos no Espírito, não reagimos automaticamente aos estímulos negativos. Há uma pausa natural onde o Espírito Santo pode influenciar nossa resposta. 2. Amor pelos difíceis. Começamos a sentir compaixão genuína por pessoas que antes nos irritavam. Isso é sinal de que o amor de Cristo está fluindo através de nós. 3. Alegria independente das circunstâncias. Nossa alegria deixa de depender de como as coisas estão indo e passa a vir da certeza de que pertencemos a Deus. 4. Convicção rápida. Quando agimos segundo a carne, o Espírito Santo nos convence rapidamente, e não conseguimos ficar confortáveis no pecado. 5. Desejo crescente de agradar a Deus. Nossa motivação principal passa a ser agradar a Deus, não impressionar pessoas ou satisfazer nossos próprios desejos. 6. Generosidade natural. Ser generoso com tempo, dinheiro e atenção se torna natural, não forçado. Mantendo a vitória. Andar no Espírito não é um estado que alcançamos uma vez e mantemos automaticamente. É uma escolha diária, momento a momento. Práticas diárias essenciais. Oração matinal entregando o dia ao senhorio de Cristo. Leitura bíblica para alimentar o Espírito. Momento de reflexão noturna avaliando como andamos durante o dia. Jejum regular para quebrar o poder da carne. Comunhão com outros cristãos para encorajamento mútuo. Serviço sacrificial para exercitar o amor cristão. Lembretes importantes. A santificação é um processo, não um evento único. Haverá quedas, mas o importante é se levantar rapidamente. A graça de Deus é suficiente para nossas fraquezas. O Espírito Santo é nosso ajudador constante nesta batalha. A vitória final já foi conquistada por Cristo na cruz. Um convite à vida no Espírito. Se você se identificou com Ricardo no início desta reflexão, saiba que sua luta é real, mas a vitória é possível. Deus não nos chamou para viver derrotados pela carne, mas para experimentar a vida abundante que só é possível quando andamos no Espírito. A batalha entre a carne e o Espírito nunca vai acabar completamente nesta vida, mas podemos aprender a viver em vitória constante. Não precisamos ser escravos de nossos impulsos carnais, reféns de nossas emoções negativas, ou prisioneiros de padrões de comportamento destrutivos. Comece hoje. 1. Reconheça onde a carne tem dominado sua vida. 2. Confesse especificamente essas áreas a Deus. 3. Peça ao Espírito Santo para tomar controle dessas situações. 4. Implemente práticas diárias que alimentem seu espírito. 5. Busque relacionamentos cristãos que o ajudem a crescer. 6. Seja paciente consigo mesmo no processo de transformação. Lembre-se das palavras de Paulo: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Esta não é apenas uma sugestão, mas uma promessa. Quando escolhemos conscientemente andar no Espírito, ele nos capacita a viver acima do nível carnal. A vida cristã vitoriosa não é sobre perfeição, mas sobre direção. Não é sobre nunca cair, mas sobre se levantar rapidamente quando caímos. Não é sobre força própria, mas sobre dependência total do Espírito Santo. Que você experimente a liberdade gloriosa de ser filho de Deus, vivendo cada dia sob a influência amorosa e transformadora do Espírito Santo. Sua família, seus amigos, sua igreja e você mesmo serão eternamente gratos por essa decisão de andar no Espírito ao invés de viver segundo a carne. A vitória está disponível. O Espírito está disposto. A escolha é sua.